Nós somos estudantes de Engenharia Têxtil da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui do campus de Blumenau, e vamos apresentar um experimento realizado na matéria de Laboratório de Fenômenos de Transporte. Eu sou a Daniele. Meu nome é Marcos. Eu sou a Rafael. E a gente vai apresentar o experimento de secagem. Eu vou começar fazendo uma introdução do assunto. O processo de secagem é um processo de transferência de massa de um solvente, que pode ser água, ou a umidade do ar, ou a umidade do corpo de prova, de um sólido cristalino ou amorfo. Normalmente, no processo de secagem, são utilizados ventiladores, exautores e sopradores para auxiliar nesse processo de secagem. Os líquidos podem ser removidos de maneira mecânica, através de prensas, centrífugas ou vaporização térmica. O nosso processo ele envolve esse último, que é o processo de vaporização térmica. E uma simples evaporação de um líquido, sem que haja um fator externo, ele não caracteriza o processo de secagem. No processo de secagem, alguns cuidados devem ser tomados para garantir a manutenção e a qualidade do produto. O processo deve ser controlado cuidadosamente, pois as tensões produzidas por retração ou pressão podem causar alguma deterioração no meu corpo de prova. Esse é o equipamento de secagem em túnel de vento, que foi o que a gente utilizou no laboratório. Esse túnel ele tem 30 cm de diâmetro externo e 20 cm de diâmetro interno. E nessa parte eu tenho uma balança que vai controlar qual que é o peso do meu corpo de prova, que ele está preso dentro desse túnel através de um ímã. E para a gente saber qual foi a perda de massa, a gente vai fazer o controle através dessa balança, que varia de acordo com o tempo. Então assim a gente vai fazendo a aquisição de dados. Esse equipamento também tem controle de velocidade do ar, que vai estar sendo que vai passar aqui dentro, também controle de temperatura, e é isso. Os objetivos do processo de secagem são determinar e construir curvas típicas de secagem em função da temperatura do ar de secagem, a umidade do ambiente local, as características do material a ser secado e da variação da vazão. Além disso, a gente pode determinar os coeficientes convectivos de transferência de massa em função da velocidade do ar de secagem em torno do corpo de prova. Também analisar as demais variáveis envolvidas no processo de secagem e exercitar o dimensionamento de um secador industrial. Vou falar agora um pouco do princípio da secagem, como é o funcionamento do mecanismo. Para conhecermos esse processo, a gente precisa saber o comportamento do material nesse mecanismo de secagem. A gente pode fazer uma divisão da secagem dos materiais com relação à umidade, sendo ligada ou não ligada. Se o material ele é ligado, o vapor é ligado ao material, a gente considera uma estrutura que absorve estruturalmente a umidade. Por exemplo, como pode ser como capilaridade, a absorção ou a própria solução da estrutura. Se ela não ligada, é simplesmente superficial. Para remover a umidade superficial, basta apenas conhecer a parte de ambiente dessa secagem. Se for ligada, a gente precisa saber basicamente a estrutura desse material. Por exemplo, a composição, a densidade e por aí vai. Como a gente está fazendo uma análise então, de materiais têxteis, a gente precisa saber basicamente o que a gente sabe, que a gente já estudou na engenharia têxtil, que é basicamente a composição. Por exemplo, se você está usando material sintético, basicamente o que se utiliza muito, a poliamida, a poliéster ou elastano, eles não têm uma ligação forte com a água, portanto eles vão sair mais fácil. Agora, o algodão, a viscose, ele tem essa parte de ligação com a água, então a gente chama de material higroscópico. Outros fatores, como a densidade e a estrutura. A densidade é o maior ponto de ligação entre os fios, ou seja,
vai existir uma menor permeabilidade do ar nesse processo, ou seja, a água vai acabar retendo mais. E a estrutura também, por exemplo, se a gente tem uma malha ou um tecido plano, dependendo do número de fios e a estrutura como ela é composta, isso também vai reter mais ou menos umidade. E o título que é a relação entre a área e o contato com a umidade. Nós utilizamos então 3 tecidos. Nós utilizamos basicamente 2 materiais, o algodão e o sintético, e 2 estruturas específicas, que é a malha jersey e o tecido plano de tela. Começamos aqui mostrando o tecido plano de sintético. Basicamente o que a gente pode falar. É uma estrutura mais simples e ela tem uma estabilidade dimensional, a gente pode dizer assim, e principalmente a baixa higroscopicidade. A malha de algodão, ela tem uma elasticidade, porém, principalmente a gente pode considerar nesse processo que ela retém água, ou seja, ela é higroscópica. Como também esse tecido de algodão, ele tem mais estabilidade, porém ele tem uma relação maior com a água. A gente fez então um experimento também com os flocos de algodão na bandeja, porém a gente não vai fazer essa análise dos resultados. E para fazer os estudos nós utilizamos o suporte para secar os tecidos. Basicamente, o processo de secagem em fibras ele é considerado então como uma difusão, ou seja, o material precisa liberar o líquido através pela superfície através dessa difusão, ou seja, é um processo mais complexo. Basicamente, existe um processo comum na secagem, são etapas que a gente pode generalizar em três partes. A primeira parte basicamente o tecido úmido, ele está com uma temperatura abaixo do ambiente no equilíbrio de vapor, ou seja, ele vai precisar receber calor para daí então começar a secagem. É um período geralmente curto, porém ainda ocorre a transferência de calor em massa. Existe também o próximo, que é entre o B e o C, é o chamado um período permanente. Na verdade, ele é considerado permanente porque já chegou na temperatura constante, ou seja, ele vai perder basicamente água. E essa perda de água ocorre simplesmente na superfície. Enquanto vai se perdendo água na superfície, o que está na parte intrínseca do material, ele vai evaporar, ele vai passar para a superfície e então evaporar. E a última parte é uma parte, a gente pode ver no gráfico entre o C e o D, é uma parte decrescente, ou seja, ele já perdeu boa parte dessa umidade até chegar a um ponto de equilíbrio até a temperatura ambiente, que é uma temperatura de pressão de vapor. E nesse processo também a gente utiliza a equação da taxa de secagem. Com essa equação é possível encontrar o coeficiente convectivo, que é o Kc. Basicamente, nós temos que pensar que esse coeficiente ele só ocorre na parte do gráfico que é entre o ponto B e C, onde existe uma linearidade do gráfico, como vocês podem ver. E com esse Kc, nós podemos encontrar a massa que a gente encontra em cada ponto do gráfico. Agora nós falaremos um pouco sobre os dados dos sistemas e os resultados obtidos. Nós colocamos os tecidos do secador com velocidade do ar a 7 metros por segundo, temperatura do ar a 70 graus Celsius e os dados coletados serão de a cada 20 segundos. Os dados obtidos da balança contêm a massa do suporte, os grampos, o tecido e a água contida no tecido. Será feita com a massa total
menos o último valor anotado, que é a massa total seca. Essa será a massa de água do tecido. A massa do tecido mais a água será medida a massa total menos a massa de suporte. Esse aqui, e a massa de suporte é 47,8 gramas. Com esses dados, nós já conseguimos fazer um gráfico. Aqui temos o gráfico com a massa de tecido sintético, que é a curva verde, a massa do tecido de algodão, que é a curva vermelha, e a massa meia malha de algodão, que é azul atrás da vermelha. Nós não conseguimos ter o coeficiente ainda, ter uma boa noção de qual teve a secagem mais rápida, pois eles começam em números diferentes. Para isso, nós vamos fazer o número adimensional. O número adimensional é a massa dividido pelo número inicial do sistema, a 0 segundos. Assim, nós fazemos que todos os pontos todos os gráficos comecem no mesmo ponto. E assim conseguimos ver o ângulo que cada um faz. E assim, o tecido de algodão, nós conseguimos ver que tem a secagem mais rápida e o tecido sintético a maior linearidade. Então, o tecido sintético ele solta a água mais linearmente. O teor de umidade base seca. Para cada grama de tecido seco, nós temos, vamos dizer, aqui nós começamos com 3,5 gramas de água para cada grama de tecido seco. E assim nós vamos ver, através do tempo, nós temos o teor de umidade base úmida, que é calculado pela massa de água, dividido pela massa de água mais massa do tecido seco. E assim nós temos o percentual de água que nós temos no tecido molhado. A nossa conclusão, com todos os resultados obtidos, podemos concluir que o tecido teve a secagem mais rápida, o tecido de algodão teve a secagem mais rápida, e enquanto o tecido sintético foi o que teve a secagem mais constante linearmente. Obrigado.